Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Que o nosso coração esteja também disposto diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a sua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E vamos fazer a leitura no capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Efésios 4, do versículo 25 ao versículo 32. Nós estamos fazendo a exposição no livro dos Salmos, nos domingos à noite, mas no mês de maio nós demos uma pausa a esta série de exposições no livro de Salmos para refletirmos a respeito de alguns textos que falam sobre relacionamentos, tendo em mente que neste mês nós comemoramos o mês da família e nós estamos refletindo sobre esse tema, a família onde os amados por Cristo amam uns aos outros. E o que nós temos pensado é que, acima de tudo, nós fomos amados por Cristo. Cristo morreu por nós. Cristo dispensou sobre nós o seu perdão, sua graça, sua misericórdia. E isso tudo sem merecermos nada da parte dele. E a palavra do Senhor nos exorta que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E os nossos relacionamentos começam na base que é a nossa família. Lá nós nos relacionamos todos os dias e aprendemos a amar uns aos outros. Disso nós também nos relacionamos com outras pessoas fora da nossa família, mas na família da fé, na sociedade. E esses princípios que nós vemos na palavra do Senhor que nos ensinam a amar uns aos outros como Cristo nos amou, são extremamente importantes para a nossa vida em família. E aqui nesse texto de Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32, nós vemos algo que nos ensina também sobre isso. Leiamos a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos. Pai Santo, nós louvamos a Ti pela palavra lida e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós nos perguntamos o seguinte: o que a santificação tem a ver com os relacionamentos uns com os outros? Porque quando nós falamos sobre santificação, nós falamos sobre o fugir do pecado, né? Nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que desonra a Deus. E nem sempre nós relacionamos
o afastar do pecado quanto aos relacionamentos uns com os outros. Contudo, tem tudo a ver a santificação e os relacionamentos uns com os outros. Porque santificação envolve, primeiro, o ato de Deus em purificar definitivamente, salvando aqueles que estão perdidos, longe, afundados no seu pecado. Pela santificação definitiva em Cristo, Deus traz a purificação do coração e assim a salvação. Mas também a santificação é o processo contínuo e diário do cristão em lutar contra os pecados que desonram e entristecem o coração de Deus. Existem muitos pecados que interferem, e não apenas interferem, mas prejudicam o relacionamento amoroso entre as pessoas. Isso acontece também nas nossas famílias. E através de uma vida de santificação, nós podemos lutar contra esses pecados e assim podemos desfrutar de relacionamentos que honram e glorificam ao Senhor. O apóstolo Paulo fala estas palavras que nós acabamos de ler, estando ele preso em Roma. E ali Paulo escreve essa carta, através da qual ele fala, na primeira parte da carta, a respeito da salvação graciosa de Deus. Salvação essa que foi dispensada sobre os eleitos de Deus. Salvação que foi aplicada por Cristo, pelo seu amor derramado em nós. Salvação que foi selada pelo Espírito Santo de Deus. A salvação, segundo o apóstolo Paulo, é resultado tão somente da graça de Deus, sem nenhum tipo de merecimento por parte dos pecadores. Ou seja, Deus traz um perdão completo ao pecador que está perdido, unicamente porque Ele ama aquele que Ele quer salvar. E assim então, não pelos merecimentos do pecador, mas unicamente porque Deus nos ama. E assim então, nós vemos que também através dessa carta, Paulo demonstra não apenas o fato de que Deus salvou por meio de Cristo e selou pelo Espírito Santo, mas também Paulo apresenta os resultados que esta salvação traz na vida diária e na vida prática daqueles que são salvos. Porque Paulo demonstra que aqueles que são salvos agora são chamados a viverem uma vida diferente. Aqueles que são salvos são chamados e exortados a viverem uma vida de santificação, de abandono do pecado, uma vida agora não mais segundo a vontade do seu próprio coração, mas segundo a vontade do coração de Deus. A santificação de vida faz parte do viver diário daquele que foi alcançado pela graça salvadora de Deus. E a santificação de vida faz diferença na forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Na própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo, vocês que foram chamados por Deus, vocês que foram alcançados pela graça, agora então vivam de modo digno da vocação pela qual fostes chamados. E o que é esse viver digno? É amar uns aos outros, suportar uns aos outros, esforçar para que haja paz. E também, ainda no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é sempre a referência. Cristo é sempre o alvo da nossa vida
Cristo é aquele que, pelo qual nós vivemos e nele nos espelhamos em relação àquilo que devemos viver. Então ele continua, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, considerando que em Cristo já não somos mais obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, como ele diz no capítulo 4, no versículo 18, agora nós vivemos um processo diário de, primeiro, nos despojar do velho homem, segundo, de nos renovar no espírito do nosso entendimento e de nos revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tendo isso em mente, Paulo deixa claro que esse processo de santificação implica diretamente na forma como nos relacionamos uns com os outros, inclusive em nossas famílias. E eu quero compartilhar, a partir então desse texto, sobre algumas implicações da santificação nos nossos relacionamentos. Quais implicações a nossa santificação diária pode trazer aos nossos relacionamentos? E essa pergunta nós podemos responder analisando esse texto que nós lemos nesta noite. E vemos que uma das implicações da santificação nos nossos relacionamentos é que a santificação nos leva a deixar a mentira. Quando nós vivemos uma vida de santificação diante de Deus, isso nos leva a viver uma vida de verdade, ou seja, deixando a mentira. Diz o versículo 25, por isso deixando a mentira. E é bom entendermos que ele está aqui fazendo uma conexão do que ele disse antes, quando ele fala, por isso deixando a mentira. Por isso o quê? Quando ele diz que então nos despojamos do velho homem, nos renovamos no espírito do entendimento e nos revestimos do novo homem, fazendo alusão a esse processo de santificação. Então agora ele diz, por isso, por esta causa, por esta razão, pelo fato de estarmos num processo de santificação, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O fato é que a mentira está relacionada a tudo o que é falso, a tudo que é hipocrisia. Por outro lado, a verdade está relacionada a tudo o que é honesto. E Paulo aplica a santificação na figura de despir do velho homem e revestir-nos do novo homem, como deixar a mentira e falar a verdade. E a razão é porque somos membros uns dos outros. O fato, então, é que o engano, a mentira, prejudica aqueles que estão ligados uns aos outros. Paulo, falando para os crentes de Éfeso, tendo em mente a igreja, o corpo, ele diz, olha, a mentira prejudica não apenas uma pessoa, mas a mentira prejudica o corpo todo, inclusive aquele que pratica a mentira. E praticar a mentira não apenas como o contar uma mentira, mas como o viver a mentira, viver uma vida desonesta, viver uma vida de falsidade, isso traz prejuízo para o corpo. Por isso Paulo diz, porque somos membros uns dos outros. Dentre tantas consequências, a mentira gera a desconfiança e a mentira gera a insegurança nos relacionamentos. O profeta Zacarias, no capítulo 8, diz assim, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal
no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso. Mais uma vez, outra expressão do profeta contra o viver a mentira. Porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. E aí nós nos perguntamos, qual é o nível de honestidade que nós desenvolvemos nos nossos relacionamentos? Qual o tipo de verdade e de honestidade nós desenvolvemos na relação com os nossos queridos que fazem parte da nossa família? Qual o tipo de honestidade, de verdade, os filhos desenvolvem em relação aos seus pais? Ou os pais em relação aos seus filhos, os esposos em relação às esposas, e as esposas em relação aos seus esposos? Qual o nível de verdade que há nestes relacionamentos? Na sua vida familiar existe alguma situação problemática por causa da mentira ou por causa da desonestidade? Se você olhar para o seu relacionamento familiar, você pode identificar algum problema que você vive no seu dia a dia por causa da mentira, por causa da desonestidade? E a solução para este problema, como diz o apóstolo Paulo, é deixar a mentira e falar a verdade. E esse é um processo de santificação. A mentira prejudica os nossos relacionamentos uns com os outros, porque ao invés de ser uma demonstração de amor, é uma demonstração de falsidade. Deus nos amou em Cristo. Deus é a verdade em nós. Portanto, diz o apóstolo Paulo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Mas a santificação não apenas nos leva a deixar a mentira, mas a santificação também nos ajuda a não guardar a ira no nosso coração. Acompanhem comigo aí o versículo 26 e o versículo 27, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira é o sentimento decorrente do descontentamento. A ira é aquele sentimento decorrente da insatisfação. É o sentimento resultante da discordância sobre alguma coisa, atitude de alguém ou algum acontecimento. Então a ira é aquele sentimento do coração que leva-nos a ficarmos descontentes, insatisfeitos com alguém ou com alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Exatamente porque parece algo difícil, mas é provável irar sem incorrer em pecado. A ira necessariamente não é pecado. Por isso Paulo diz: irai-vos e não pequeis. É possível irar sem pecar quando essa ira se manifesta em descontentamento contra nossos próprios pecados e contra injustiças praticadas por nós mesmos. Quando nós nos iramos contra os nossos próprios pecados, as nossas injustiças, então é uma ira não pecaminosa. Quando nós nos iramos contra alguma injustiça e nós trabalhamos para que aquela injustiça seja resolvida, não atacando a pessoa, mas atacando o problema, é sim possível irar e não pecar. A ira pecaminosa, por outro lado, nos leva a agir contra as pessoas. A ira pecaminosa nos leva a agir de forma pessoal contra o nosso próximo. Portanto, irai-vos e não pequeis. E ele continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira indevida, a ira pecaminosa, ela é prejudicial.
Contudo, a ira guardada no coração tem o poder de matar a alegria pessoal, bem como o prazer do relacionamento. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, é uma expressão que diz respeito a não deixar os dias se passarem sem que a ira do coração seja lançada fora. Às vezes, os descontentamentos com a pessoa que vive ao nosso lado, esse descontentamento é guardado dias e dias, noites e noites, e isso traz ao coração a tristeza, isso traz ao coração o pesar, e isso mata a alegria. A ira guardada no coração, não abandonada, transforma-se em ódio, sentimento de um assassino. A ira guardada no coração pode ficar ali alojada por 1 ano, 2 anos, ou quem sabe, a vida toda, levando a pessoa a viver uma infelicidade. Por isso Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas não apenas isto. Ele diz: nem deis lugar ao diabo, porque a ira guardada no coração é um convite para o diabo nos levar a todo tipo de fracasso no amor uns aos outros. O reformador João Calvino diz o seguinte: sentimos todos os dias quão incurável é a doença do ódio prolongado, ou pelo menos, quão penoso é curá-lo. Qual é a causa desse mal, senão que, em vez de resistir o diabo, entregamos-lhe a posse de nossos corações? Portanto, antes que nosso coração se encha com a peçonha do ódio, a ira deve ser expulsa em tempo hábil. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O salmista, no Salmo 4, diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ideia é, ao deitar a cabeça no travesseiro, consulte o coração, e se há ira no coração, deixe ela ali mesmo. Durma, para que no outro dia o coração esteja leve e livre da ira. O próprio Tiago também, no capítulo 4, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meus queridos irmãos, os sintomas da ira guardada no coração são, pelo menos, alguns que podemos listar aqui. Primeiro, não suportar a pessoa contra quem estamos irados. A pessoa que guarda a ira no coração contra alguém passa a não mais suportar aquela pessoa. Outro sintoma da ira guardada no coração é a tristeza. A pessoa passa a viver uma tristeza todos os dias. Outro sintoma é a impaciência. Mas também outro sintoma, coração perturbado. Falta paz ao coração quando o coração está cheio de ira. Ira guardada, ira acumulada. Um quinto sintoma também é o ressentimento, a mágoa. Aquele ressentimento que é guardado contra alguém, e sempre que essa pessoa tenha que lidar com essa outra pessoa, ou simplesmente pensar nela, seu coração se entristece. E um outro sintoma muito comum da ira guardada no coração é o desejo de vingança. Desejo de vingança. E aí então, a ira guardada no coração prejudica profundamente os relacionamentos. Muitas vezes algumas famílias, e nós estamos sujeitos a isso, e por isso devemos ter atenção, porque quando a ira é guardada nos nossos corações, nós deixamos de nos relacionar com os nossos filhos, com os pais,
nos deixamos de nos relacionar adequadamente com os nossos cônjuges. Porque a tristeza, o ressentimento, a mágoa que a ira provoca, só nos traz o desejo de vingança, só nos traz aquele desejo de impaciência e a incapacidade de suportar a outra pessoa. Quando nós olhamos para Cristo e buscamos a santificação, nos esforçamos para entregar a Deus o nosso direito de vingança e descansamos o nosso coração no Senhor. Em uma família onde as pessoas guardam a ira no coração, a comunhão fica prejudicada. Nós podemos continuar o texto e ver que existe uma outra implicação da santificação nos relacionamentos, que é o fato de que a santificação nos motiva a não furtar. Veja aí o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí nós nos perguntamos, mas nada a ver, quem vai furtar na família, né? Ou nos relacionamentos? Nós somos crentes, que história é essa? Mas considerando que Paulo está escrevendo para uma comunidade de crentes, ele certamente não está querendo pessoas que vivem na prática do crime, furtando, roubando dos outros. É mais certo que ele está exortando quanto ao desejo de obter vantagens desonestas em relação aos outros. E a mentalidade material, a custas do que é do outro, é proveniente de um coração egoísta. Quem é alcançado pelo Evangelho deve mudar a sua forma de pensar. Ao invés de desejar vantagem injusta à custa dos outros, deve desejar produzir recursos com as suas próprias mãos para suprir a necessidade de quem precisa. Em Cristo, as mãos que furtavam devem agora trabalhar mais para tirar do outro, mas para dar ao outro aquele que precisa. Quando o apóstolo Paulo escreve, ou quando Lucas escreve no livro de Atos, relata algo relacionado a Paulo, quando ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo dizendo aos crentes da sua época, de ninguém cobicei prata, ouro, nem vestes. E ele diz, estas mãos serviram para o que era necessário tanto para mim, como também para os que estavam comigo. E aqui então nós encontramos esse princípio importante, quando Paulo diz, não furtar, aquele que furtava não furte mais. Paulo está falando da mentalidade de alguém que tem sempre o desejo de obter vantagem sobre o outro e nunca de oferecer alguma coisa. E essa exortação, portanto, aponta para a questão do egoísmo versus o altruísmo. Confronta pecados como a inveja e contra a cobiça. Nos relacionamentos familiares, é possível que nós tenhamos uma de sempre querer o que é do outro e nunca termos a disposição de oferecer algo de nós mesmos para o benefício dos outros. Qual tem sido a sua postura nos seus relacionamentos? Somente querer receber ou também de beneficiar as pessoas ao seu redor? A santificação nos leva também a nos livrar das palavras torpes. É outra implicação da santificação nos relacionamentos. Vejam comigo no versículo 29 e no versículo 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meus irmãos, palavras torpes são aquelas palavras apodrecidas. É este o sentido de palavra torpe. Palavra apodrecida. As palavras torpes têm poder de corromper, de influenciar para o mal. Palavras torpes contaminam as pessoas. Pessoas que se juntam para falar palavras torpes caem em malícias, maldades e imoralidades. Ao invés de proferir palavras torpes, Paulo exorta a proferir, conforme no versículo 29, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. E qual a razão disso? É o que ele diz no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Paulo faz essa exortação exatamente para lembrar que a santificação não é somente fazer ou não fazer alguma coisa. A santificação é abandonar práticas que não honram a Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então não é só faça isso ou não faça aquilo. É viver uma vida que não entristeça o Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando nós temos o costume de falar palavras torpes, não contribuímos para abençoar as pessoas ao nosso redor. Que tipo de palavras nós temos o costume de usar no convívio da nossa família? O que nós temos falado produz edificação, produz destruição. O que os nossos filhos têm aprendido daquilo que nós falamos? O que os nossos filhos têm aprendido daquilo que sai da nossa boca? Meus queridos, a santificação nos livra das palavras torpes. Mas, por último, nesse texto, nós vemos uma outra implicação da santificação nos relacionamentos. A santificação nos afasta das inimizades. Vejam no versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A impressão é que Paulo está falando a mesma coisa do que ele já disse no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Mas não é a mesma coisa. No versículo 26, Paulo está falando de guardar a ira no coração. Agora Paulo está falando de explodir a ira contra alguém. Paulo falou sobre interiorizar a ira no coração. Agora ele fala de situações relacionadas à explosão, atitudes externas, atitudes que saem e servem como uma avalanche contra aquele que está perto de nós. Tais ações quebram a comunhão e geram inimizades. Ele fala da amargura, que está relacionado a palavras cortantes, provenientes de um coração amargo. Às vezes nós falamos 2, 3 palavras que cortam mais do que uma faca bem afiada. É o que ele fala sobre amarguras. Palavras que cortam, que provêm de um coração amargo. Ele fala da cólera e da ira, que são expressões violentas, destrutivas, que revelam prontidão em ofender. Aquilo que sai da nossa boca, que são palavras violentas e que destroem. Paulo fala da gritaria, que está relacionada a discussões em que o calor da ira se expressa em ofensas descontroladas.
e blasfêmias, palavras de baixo valor moral, xingamentos, calúnias. E a figura que nós vemos aqui é uma situação em que o calor já está lá em cima e a confusão, a gritaria, a discussão já chegou num ponto em que ninguém mais se entende, a ira sendo lançada como uma faca contra os outros. Ao invés dessa postura que gera inimizade, a santificação nos leva a sermos, como diz no versículo 32, antes benignos, ou seja, amigos de tudo que é bom, amigos do bem. Nos leva a ser compassivos, ou seja, ter compaixão, compadecer dos problemas e dos sofrimentos dos outros. E terceiro, a santificação nos relacionamentos nos leva a perdoar uns aos outros. E isso é o exercício da misericórdia. Ao pensar no desafio do perdão, é necessário sempre lembrar que Deus em Cristo nos perdoou. Colossenses capítulo 3 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando nós agimos de forma pecaminosa em nossos relacionamentos, o resultado muito provável é a inimizade. O resultado muito provável é um relacionamento de inimizade. E é muito comum membros de uma família terem um relacionamento de inimizade por causa da forma desrespeitosa como tratam uns aos outros, por causa da forma pecaminosa como tratam uns aos outros. E nessa situação, quando não houver a disposição de agir pelo Espírito de Deus e deixar de lado o orgulho, deixar de lado a soberba, deixar de lado os interesses próprios, não exercer a misericórdia e perdão, não pode haver mudança. Nós devemos nos lembrar que agir dessa forma não é humanamente fácil. Mas olhando para o que Cristo fez por nós, sem merecermos, nós temos aí o caminho proposto. É nessa direção que nós temos que ir. Por mais que nós pensemos, não é fácil, mas essa é a direção que nós temos que ir. Esse é o caminho que nós temos que tomar. Ou vamos continuar vivendo relacionamentos de inimizade, de contendas, de brigas, de ira, de discórdia. E aí nós concluímos, irmãos, aqui só relembrando as implicações da santificação nos relacionamentos. Vimos 5 implicações que a santificação de vida nos leva a obter nos nossos relacionamentos. Primeiro, a santificação nos leva a deixar a mentira. Em segundo lugar, nós vimos que a santificação nos ajuda a não guardar a ira no nosso coração. Em terceiro lugar, nós vimos que a santificação nos motiva a não furtar, mas sermos honestos uns com os outros e desejar abençoar o outro ao invés de somente obter vantagens. A santificação, em quarto lugar, nos livra das palavras torpes. E em quinto lugar, nós vimos que a santificação nos afasta das inimizades. Se nós queremos ter relacionamentos na nossa família, relacionamento saudável, relacionamento que honra a Deus, relacionamentos que glorificam ao Senhor, devemos buscar a santificação e abandonar tais pecados que nos afastam uns dos outros. Devemos buscar a santificação e abandonar tais pecados que nos impedem de amar uns aos outros como Cristo nos amou. E nós podemos aplicar isto ao convívio que temos na igreja, ao convívio que temos na sociedade em geral, porque
tais implicações, elas se aplicam em qualquer circunstância da nossa vida que envolvam os nossos relacionamentos. Que nós tenhamos o desejo no coração de viver uma vida santa, uma vida santificada, e abandonando tais pecados que impedem amarmos uns aos outros. Deus nos abençoe e nos dê sempre a clareza na sua palavra a cada dia.